tava de moto com a minha mãe, passou um diretor do Caprichoso, era o Carmona ou era o Joilton, não lembro exatamente. E aí eles disseram, olha, você acabou de ser escolhida Sinhazinha do Caprichoso. Eu, Sinhazinha? Como assim, Sinhazinha? Mais um episódio de Sinhá pra Sinhá, e hoje eu tô com essa grande estrela do Boi Caprichoso, ela que já foi porta-estandarte, Cunhaporanga e Sinhazinha da Fazenda, Jeane Velaniel, eterna item, eterna Sinhá, porta, Cunhã. Jeane, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, contar um pouco sobre a sua história, trajetória no Boi. Fico muito, muito feliz. Eu me sinto honrada pelo convite, feliz pela tua presença, por essa oportunidade de a gente sentar para conversar um pouquinho sobre essa paixão que é o Caprichoso, essa experiência que é ser Sinhazinha, ter sido Sinhazinha. Vai ser um bate-papo muito legal. Como foi que começou a sua história dentro do Boi Caprichoso? Eu não sei, eu nunca sei responder como começou, porque parece que já começou quando eu nasci. Tanto é que eu fui item de 14 para 15 anos e antes de ter sido item, eu fui da Marujada, eu fui das tribos, eu fui dançarina do Caprichoso. Então, a conta não bate. Porque assim, tá lá, eu fui item com 14, sabe assim, a conta então, não fecha. Desde pequenina. E é muito bom a gente já ter essa experiência de arena, experiência com o público antes de ser um item oficial, né? Então você já teve isso, já participou da tribo e foi tudo um pouco nesse boi, né? O Caprichoso ajudou a construir a minha personalidade, me abriu muitas portas, muitas oportunidades. E até hoje eu tenho muito orgulho, é sempre muito nostálgico chegar nessa época do ano, onde a gente começa a respirar boi, a falar de boi. Então eu me sinto muito feliz quando eu sou convidada para estar aqui respirando essa atmosfera de Caprichoso, ter a oportunidade de recordar a nossa paixão, viver a intensidade desse amor que a gente sente pelo Caprichoso. Então a honra é toda minha. Nossa, eu fico muito feliz, é um amor muito genuíno, né, que você sente. E essa experiência que você teve no Boi Caprichoso, de ser 3 itens diferentes, porta-estandarte, Cunhaporanga e Sinhazinha da Fazenda, conta um pouco como é que foi cada fase, cada item, cada um muito diferente um do outro. Muito diferente, né? Eu sempre sonhei em ser Cunhaporanga. Eu era pequenininha, eu queria ser Cunhaporanga. É sonhado por muitas mulheres, né? Muitos parentinenses querem ser Cunhaporanga. Então a minha brincadeira era de boi. Eu lembro que eu subia no galho das árvores e brincava de estar na alegoria. Preferia as goiabeiras, porque os galhos são vergam, mas não quebram, né? Então eu adorava me arretar nos galhos das goiabeiras com as minhas amigas do Palmares, aquela meninada do Palmares. A gente adorava brincar nos quintais de Cunhaporanga. E aí, quando eu estava com 14 aninhos, houve uma seletiva, uma espécie de seletiva para escolher Sinhazinha, Cunhaporanga e porta-estandarte. A porta-estandarte da época foi promovida a Cunhaporanga. Então sobrou para escolher em porta-estandarte e Sinhazinha. E eu com 14 anos falei, eu quero ser porta-estandarte. Porque se toda porta-estandarte vira Cunhaporanga, eu quero ser Cunhaporanga, eu vou torcer para me escolherem como porta-estandarte. E me escolheram como Sinhazinha. Ouviu-se falar na cidade que estavam trocando os itens do Caprichoso e subitamente bateram na minha porta, que nem celular tinha, bateram na minha porta e disseram para sua mãe de levar lá no escritório do Caprichoso, tal hora da tarde, que a diretoria quer lhe olhar. Eu lembro como se fosse hoje, era um U, assim, tava todos os diretores. A gente entrava meio que sem saber para que estava concorrendo, dava uma volta e saía. Qualquer coisa a gente entra em contato com vocês. E aí, no mesmo dia, à noitinha, lembra que era ali no canto do bumbódromo, eu estava de moto com a minha mãe, passou um diretor do Caprichoso, era o Carmona ou era o Joilton, não lembro exatamente. E aí eles disseram, olha, você acabou de ser escolhida Sinhazinha do Caprichoso. Eu, Sinhazinha? Como assim, Sinhazinha? E vou falar, uma grata surpresa na minha vida. Cunhaporanga eu sonhei ser, eu busquei ser. Mas Sinhazinha e porta-estandarte, eu fui porque o boi precisou. Então eu tive 2 chamados. E Sinhazinha, eu posso dizer que foi o item que eu desenvolvi com mais facilidade. Eu, de fato, literalmente, eu era uma criança brincando de boi. O entusiasmo foi tão grande que eu não sentia pressão de julgamento. Não tinha as redes sociais para ficarem criticando a gente. O máximo que tira uma fofoca e
E assim, eu não senti peso nenhum. Então foi bem tranquilo entrar na arena, brincar. Eu só brinquei, Valentina. Tenho orgulho, não de forma soberba, mas dizer que foram os meus melhores resultados. Eu só brinquei de boi. E assim, era uma toada muito forte, tive muita sorte. Era Rostinho de Anjo, que virou essa assim toada a sensação. Temporal, que até hoje é muito lembrada. Eu amo essa toada, particularmente. Rostinho de Anjo entrou assim pra fazer a sinhazinha. E você fez o item, existe uma sinha antes de Jeane e uma depois. Que era também. a sua mãe, né? Sim. Exato, existem várias gerações, personalidades diferentes. E você entrou com a sua personalidade, como você disse, é uma menina brincando de boi. É, e uma Sinhá é isso. Era uma menininha, serelepe, boi. sapequinha, sabe? Eu lembro que eu pulava muito. Valentina, eu girava tanto, eu pulava tanto, que eu tinha que ter cuidado, porque assim... E o vestido era pesado na época? A cunha não sentia nada. Tava ali no auge. Era pesado, mas assim, não... Eu não sei como também, é hoje, assim, mas não era alguma coisa que me impedia de pular, né? Tipo assim, eu era muito pulante, eu era muito saltitante. Eu lembro que a toada anterior da Karina era uma toada que pedia mais leveza, assim, né? Era tipo... Era mais cadenciada. Ela vem surgindo, era um negócio mais... Era mais bela. Lá em cima, era um negócio de pede. Uma cadência. Uma cadência. Aí vem com sal. Cara, e aí Aí você dava sal pro boi também. Foi Aí a primeira interação. Foi a primeira interação da sinhazinha com o boi. Então a gente deu sal pro boi. E não teve ensaio nenhum. Foi lá na hora a gente decidiu dar sal pro boi. Isso marcou muito, né? Porque até hoje as sinhazinhas hoje seguem esse legado esse que você deixou, essa interação com o boi. Vai evoluindo, mas você deixou sua identidade ali. Né? Cara, foi muito engraçado que a gente não ensaiou, né? Porque existia muito assim, de impulso, de coração e fazer as coisas. E aí eu falei assim, Marquinho, saudoso Marquinho, bora dar sal pro boi? Aí ele falou, bora. E arranjou uma cuia na casa da vizinha lá no bumbódromo. Valentina, eu empoei a cara do boi inteira, porque assim, esfregava aqui, tentava enfiar na língua. E assim, eu fiz uma expressão de, o que tá acontecendo? E foi uma expressão que também marcou. Né? E era uma expressão de surpresa mesmo, meu Deus! A outra coisa que também foi marcante foi o sentar com o vestido no chão, né? Isso também a toada pedia e eu fui fazendo. Sentada na porteira do curral. Sentada na porteira do curral, aquele vestidão armado na arena. Então também foi uma característica que marcou muito, que eu obedeci o que estava na toada, sim. Então eu me beneficiei da letra da toada. E muito do que você fazia, né? Hoje é inspiração pra gente. Obrigada, amor. Os movimentos maravilhosos e ter essa energia, né? Como a toada pede. É muito legal, é muito gostoso de dançar ela. Essa toada, ela é tão imortal assim, né? Que em 2012, quando eu voltei como porta-estandarte, eu tava lá, tinha me apresentado, eu fui uma das primeiras a entrar. E aí daqui a pouco veio a Maria, e a Maria dançando Criatura de Tupã, que também tinha sido uma toada, meu Deus! Que loucura, que carrossel de emoção. Todas aquelas lembranças, memórias vieram. E desses 3 itens, qual foi o mais desafiador para você? Porta-estandarte. Porta-estandarte por conta do estandarte, de ter que levar ali, né? Você já tinha dançado alguma vez? Porta-estandarte, porque foi assim, a Karine teve algum problema não pôde continuar até o festival. E aí eu fui chamada para substituir Karine Medeiros, que era assim, um item unânime dentro do Caprichoso. Foi uma responsabilidade muito grande, porque eu nunca tinha dançado como estandarte. E como era muito próximo do festival, acredito eu que a diretoria optou por um nome que caísse no gosto da torcida. Sim, e já tivesse aquela experiência também de bumbódromo, né? De bumbódromo, e o boi tava muito alto astral, o boi tava muito pra cima, eu acho que eles apostaram na emoção. Eu ensaiei com o estandarte tradicional, e das 3 noites, só a segunda noite era o estandarte tradicional. O primeiro estandarte era o estandarte de 4, inovador, de 4 lados, que virava de cabeça para baixo, que abria, que não sei o quê. E aí, era do McCoy Cardoso. E aí, ele sempre vem com várias inovações. Aí né, rolou aquela tensãozinha, né? E aí, falei, não, bora fazer a concepção conforme foi planejado. Eu vou dar um jeito de fazer. Na segunda noite, foi uma segunda noite de um estandarte tradicional. Teve uma chuva torrencial.
Em 2012. 2012. E aí a experiência valeu a pena, porque assim, era um chão que estava muito liso. E aí a experiência fez com que a gente conseguisse fazer uma apresentação com segurança, sem comprometer. E na terceira noite foi um estandarte super inovador. Era um estandarte mais rígido, abria um diamante, aí saía o rosto do boi, ele era mais estático, ele não tinha aquela flâmula, ele era um boi numa estrela duro, pesado e sem o movimento. Ele não tinha a flâmula, né? Não tinha o tecido, não tinha tecido. Eu sei que tinha que fazer ele ter a leveza. E a gente foi lá e fez com o coração, com entusiasmo, deu super certo. Voltei de Parintins com o título do Caprichoso, Viva a Cultura Popular e o troféu de melhor porta-estandarte do festival. Eu aceitei pelo impulso, né? Pela aquela sensação, tipo assim, o boi precisa de mim, então eu estou aqui. Ali em 2012, eu dancei com o peso da responsabilidade, com o receio da expectativa. Graças a Deus deu tudo certo. Eu senti o peso da responsabilidade. Mas a nação te abraçou bastante, Abraçou. Eu lembro. Graças a Deus, Senhor. Até hoje, né? As pessoas têm muito carinho por Jeane. Tanto é que tem a expressão, né? Com os caralho Belonier. Como surgiu essa expressão? Eu queria entender quem foi. Deixa eu te dizer, eu não sei quem começou, mas eu vou te dizer o contexto de como começou. Eu era uma cunhaporanga muito aguerrida. Eu já nas minhas primeiras apresentações fiz o girão de joelho. Você que começou esse Comecei. Né, Jeane? Aquela coisa mais forte. Não como a Marciele faz hoje, porque ela faz com primor muito Sim. mais. Eu olhando do futuro pra cá, eu olho a Marciele e falei, gente, era isso que eu queria ter feito. Mas na época, pra desbravar os primeiros passos, eu parecia uma cunhaporanga pajé. Eles me chamavam de pajé poranga. De uma forma pejorativa, ao contrário, me chamava de pajé poranga. Aquilo não me abalava. De jeito nenhum. Alguns diretores do próprio Caprichoso chegaram pra mim e diziam, tá muito forte essa dança, não tá legal, diminui um pouco, seja mais sensual, rebola mais, mexe o quadril, porque era o que a gente estava acostumado. Sim, era o costume da Era o costume da cunhaporanga, né? E aí eu tentava fazer isso, eu tentei fazer isso em alguns momentos, né? De fazer aquela coisa mais sensual e tal. E aí eu percebi que quando eu fazia a linha fina, a linha sensual, o público não gritava, não vibrava, entendeu? Eles queriam piruetas, várias coisas. E aí, quando eu vinha Cusca Benoliel, que eu vinha, rastejava, rodopiava, pulava e tá. E aí as pessoas, todo mundo gritando. E aí eu vinha com os caralho mesmo, entendeu? E aí eu entendi. Até hoje a gente usa isso. Aí eu entendi que o que a torcida queria era aquela cunhaporanga mais forte. O Caprichoso foi muito injustiçado naquele período. E aí chegou a um tempo que eu comecei a concluir que eu não dançaria para jurado. Eu dançaria para o meu público. E analisando, refletindo, eu acho que deu certo. Sim. Porque as notas, se você for buscar, ninguém sabe, nem eu lembro direito das notas. Mas o que a gente sentiu, a emoção que a gente viveu e a história que a gente conseguiu marcar, ninguém esquece. Então, ninguém esquece, principalmente você que deixou muito isso, muito da sua personalidade em cada item, né? E me conta, teve já algum desafio muito grande, um imprevisto que aconteceu assim, na arena que ficou marcado nessa história? Porque a gente sabe, sempre item, tem. Né? Sempre tem, comigo Sempre já aconteceu tem. várias coisas. Era um desafio que virou o momento mais marcante da minha história como Cezinha. Foi no momento que eu entrei e apagou a luz. Lembro, isso é muito emocionante. Aquela apresentação foi emocionante. Realmente a galera vibrou. Quando apagou a luz, todo mundo continuou atuado. Continuou cantando. Então, o que era um imprevisto, um problema, virou assim o auge. O auge. Da apresentação. Ficou marcado. Ficou também. marcado na história. Como cunhaporanga, o maior perrengue que eu já passei foi uma alegoria, era um bicho gigantesco. Esse bicho vinha eu e o Valdir Santana, pajé. O programado é que esse bicho deixaria a gente no tablado de apresentação. E esse bicho não conseguiu descer. O Valdir, pela força física dele, ele conseguiu escalar nos cipós que desciam na alegoria. Desceu, dançou, se apresentou. Eu tive que voltar em cima da alegoria, já era ritual, era final de apresentação. Então você já tinha pouco tempo ali. Eu talvez não me apresentasse. Então eu saí com choro aqui, E aí não tinha como o bicho não desceu na arena, ele não conseguiu descer na concentração também. E aí eu escalei a tribuna, tinha a tribuna de honra,
com a ajuda de várias mãos, eles me puxaram, os torcedores me puxaram, os trabalhadores me ajudaram a puxar. Eu fui para dentro da tribuna de honra, saí nas carreiras. Eu preciso apresentar, eu não ia me apresentar. Eu não ia me apresentar, não tinha tempo, era ritual. Sim. O ritual estava se desfazendo e eu não tinha me apresentado. E aí eu coloquei minha fantasia e eu falei, eu vou entrar agora. Aí, mas que contexto? Aí tinha uma tribo entrando, eu falei, eu vou puxar essa tribo. E aí eu dancei na frente da tribo. Eu entrei com as tribos. E aí lançou uma outra fase de Cunhamporanga dançar com as tribos. Você mudou muitas coisas nos itens e cada um que passou... Nossa, eu não sabia dessa história. Que incrível. Você teve garra, viu? Porque ali não é pra qualquer um, não. Tem que ter muita experiência e foco. Foco. Porque o primeiro instinto é uma vontade de chorar. E aí eu me enchi de coragem e eu fui na frente da tribo. E a tribo dançou, dancei no meio, eu ia pra frente, eu ia pra trás, parecia que era ensaiado. Isso foi na minha primeira noite, eu não lembro do ano, mas foi a primeira noite. Não, parecia que tinha sido ensaiado. Parecia que tinha sido tudo ensaiado. Daqui pra frente, o contrário já trouxe também. Sim. Tem a varanga, puxando treva. A gente vem com coisas inovadoras, aí vem o outro ano, a gente lá tô eu cutucando, antipático. E de porta-estandarte, eu acho que tudo era desafiador. De porta-estandarte, desde o fim até a primeira entrada no bombódromo, foi desafiador. Tanto tempo também, né? Não, foi desafiador. Realmente. Na primeira noite de estandarte, eu tive imprevisto na alegoria, soltou meu cinto de segurança, eu quase caí da alegoria, mas passou tudo bem. E essas coisas a gente não percebe tanto assim. Não. Na segunda noite teve a chuva torrencial, que antecedeu a nossa apresentação. O chão estava muito liso. E na terceira noite, cara, tinha um acabamento da minha perneira de miçanga. Eu dancei a noite inteira pisando na miçanga. Então eu senti muita dor física. Mas ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Tem que manter a pose, sorriso. Tudo certo, ninguém percebeu. Mas acho que esses foram nos 3 itens os maiores desafios. Você é muito profissional. Realmente tem que ter muita mente. Jeane, me conta o que muita gente quer saber também. Como é que tá a Jeane hoje fora da arena, fora do bombódromo? Então, vou fazer esse ano 42 anos. Eu sou casada com o Marcelo Carvalho, eu tenho 2 filhas, uma de 6 aninhos e uma de 12 aninhos. Lindas elas, inclusive dança de sinhá e tudo. A mais velha, quando fez 5 anos, pediu o tema de sinhazinha. E ela dançou com vestido de foi vestido de sinhazinha, dançou no Bar do Boizinho. E esse vestido já serviu para outra menorzinha também. E hoje esse vestido faz a alegria de várias crianças. Esse vestido foi doado para um instituto que ajuda pessoas com câncer, Instituto Pro Vida Amazônia. Durante a pandemia, eu descobri um câncer de pulmão e aí eu precisei fazer uma cirurgia de retirada de metade do pulmão esquerdo. Foi, sem dúvida, assim, um momento mais desafiador da minha vida. Eu nunca tinha sentido tanto medo, graças ao bom Deus. Eu estou curada, em nome de Jesus, faço acompanhamento de 6 em 6 meses. Deus foi o momento que eu mais me aproximei de Deus, eu senti a presença de Deus, eu senti o amor de Deus na minha vida. E nesse momento também eu lembrei do Caprichoso. E eu resgatei na minha memória os momentos em que eu fui forte. Então, mesmo no momento mais difícil da minha vida, o Caprichoso também me fez ser forte, me fez ser vencedora. E aqui eu estou para testemunhar a bondade de Deus e para agradecer a minha história de vida com o Caprichoso também. Você é um exemplo pra gente. Obrigada, Valentina. Fico muito, muito feliz de ter esse seu carinho desde quando eu entrei. Um grande exemplo de amor eu gosto, Caprichoso. Nossa, que legal, Jeane. Muito legal de ouvir a sua história. Então, eu fiz essa lembrança com muito carinho, assim. Espero que goste. Uma pequena lembrança para agradecer sua presença hoje. Aí depois você abre. Eu vou abrir, mas eu também quero te dar um presente. É um terço confeccionado pelo meu pai. Um terço que ele é um terço de Nossa Senhora do Carmo e do Caprichoso. Olha que lindo! Ai, muito, muito lindo, Deixa eu mostrar aqui, e tem até o boizinho. Opa, deixa eu virar. A Nossa Senhora do Carmo. Olha, agora deixa eu... Meu Deus! Agora o meu presente. Que agenda... Meu É uma agenda personalizada. Que chique, uma agenda personalizada. Gente, vou ficar muito pávula usando isso aqui. Valentina, que lindo, Valentina. Amei. De onde é, Valentina? A minha tia que faz personalizados. A Manda em papelaria. Olha, achei incrível. Ela arrasa, faz vários
álbuns Eu diferentes. amei, Valentina. Obrigada, Eu amei. Viviane. Gostei muito do nosso bate-papo. Um beijo pra nação Zibranca. Um beijo, rumo ao campeonato, hein? Rumo.